Josué, capítulo de número 3, do 7º versículo ao versículo de número 13. Está escrito assim na santa palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixe sua fronte, fale com Deus, comigo, por mim e por todos nós. Oremos. Deus, sua palavra foi lida nesse lugar. Aliás, Senhor, desde o início do culto, um culto norteado pela sua palavra, onde sua palavra foi lida, foi orada, foi cantada, foi declamada. Um guia de culto e um culto guiado pelo Senhor. Como é bom cantarmos, como é bom ouvir a sua igreja cantando, Senhor. Eu imagino aquele dia, ouviremos toda a igreja, a visível e a invisível, cantando ao Deus de toda a terra. Fomos conduzidos pela liturgia até nos depararmos com a sua santa lei, que será exposta em breve. Deus, suplicando a tua misericórdia, tome-me em tuas mãos e me use para a glória do seu nome, a fim de que todos nós lhe adoremos, a fim de que todos nós tributemos ao Senhor a glória que lhe é devida. Tome-me em tuas mãos e me faça instrumento da tua paz. Faça isso para a glória do Senhor, para a nossa alegria e para o evangelismo das nações. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Um autor chamado James Montgomery Boyce, um autor batista, escreveu a seguinte introdução a esse texto. Ele diz o seguinte: você pode pensar no passado distante da sua vida, talvez quando você era criança, e se lembrar de um momento de emoção, ou de um momento em que você recebeu algo que você esperou muito e muito tempo, mas que enfim chegou. Se você não consegue recordar a sua infância, talvez você se lembre de um aniversário especial, de um Natal, do dia do seu casamento, do nascimento dos seus filhos. Talvez você consiga se lembrar de algum momento que você ansiou e, enfim, chegou. Este momento é o momento em que os nossos irmãos da igreja do Antigo Testamento estão vivendo nesse texto. Só que eles não esperaram 12 meses, eles não esperaram 12 anos, eles esperaram 40 anos. 40 anos se passaram, dia após dia, em que eles se perguntavam: é hoje?
Hoje nós entraremos na terra prometida. Hoje é o dia especial. Por cada minuto, por cada hora, por cada dia, mês, ano, a cada momento, os israelitas aguardavam o dia da vitória. Vale dizer que neste dia em que a vitória chegou, muita gente já havia morrido. Somente a geração que nasceu no deserto e uma pequena parte da geração anterior é que entrariam na terra prometida. Os anciãos, certamente, tinham 60, 70, 80 anos. E a grande maioria, de menos de 40 anos, esperavam esse momento. E não era um momento qualquer, era uma promessa que já repousava em Israel há 500 anos. Desde o velho Abraão, passando por Isaac, por Jacó, passando por José e todas as demais gerações, 500 anos de espera. Esse povo aguardou. E eu não ia fazer essa piada, mas ela me veio à cabeça e eu sei que eu vou me arrepender assim que eu fizer. Talvez a espera do título mundial por palmeirense seja mais ou menos igual. E eu acabei de me arrepender. Porque eu sou palmeirense e nós ganhamos 1951. Foi só um lapso. Foi um pequeno lapso. Olha, não disse que eu ia me arrepender? Josué disse a esse povo: santifiquem-se, povo de Deus, porque chegou a hora. Porque chegou a hora da vitória. No texto anterior, nós vimos que esse povo estava diante de Deus, que esse povo, sim, estava diante do mundo, mas aquilo de mais especial do povo é que eles estavam corandeu, diante de Deus. O povo temia a Deus, o povo se santificava com Deus, o povo acreditava no poder de Deus, o povo adorava a Deus, o povo esperava em Deus e o povo seguia a Deus. O grande dia chegou e o povo estava preparado. Mas a pergunta que nós fazemos é: será que agora eles podiam simplesmente avançar e conquistar a terra prometida? Eles podiam avançar os limites? Eles podiam fazer tudo o que estava ao seu alcance, porque tudo mais já estava pronto? E a resposta é não. Eles ainda eram homens de Deus. E todo homem de Deus tem limites, tem áreas, tem pontos em que ele não pode avançar. O tema do meu sermão nessa manhã é o homem de Deus e os limites desse homem. Se nós olharmos para o texto nos demonstrará que Josué, mesmo fazendo parte de um povo que esperava há 500 anos, mesmo fazendo parte de um povo que há 40 anos caminhava no deserto, porque Josué e Calebe fazem parte daqueles que adentrariam na terra prometida, mesmo tendo vivido no Egito, Josué não se esqueceu que ele era um homem de Deus. E aqui, irmãos, antes de nós entrarmos no versículo de número 7, eu tenho que vos dizer: por mais que você tenha esperado algo sua vida inteira, você deve agir diante desse algo como um homem e uma mulher de Deus. Você não pode esquecer a sua identidade e a sua origem, porque o dia da vitória chegou. Vou dar alguns exemplos. Anseio pelo nascimento do meu filho chegou, eu vou me embebedar, porque enfim ele chegou. Você não pode fazer isso. Você aguarda pelo dia do seu casamento e o seu casamento chegou, então você vai beber e vai festejar, porque enfim você se casou.
Você não pode aguardar o dia do aniversário de tal forma que você se esqueça que o mais importante são as pessoas e não os presentes que elas trazem. Isso é muito comum das crianças. As crianças se esquecem que elas são crentes no dia do seu aniversário, porque elas comem de forma desenfreada, elas agradecem o presente e não a pessoa, e elas festejam aquele dia como se ele fosse eterno. Só que o problema é que nós também nos esquecemos. Josué nos mostra que mesmo diante da vitória, ele continua sendo um homem de Deus. E qual é a primeira característica do homem de Deus? O homem de Deus ouve a voz do Senhor e é movido por ela sempre. Olha comigo o versículo de número 7. Então, e o que significa esse então? Então, depois de tudo o que ocorreu, depois de Deus ter se apresentado a eles, depois de Deus ter dito que a arca deveria ser dirigida e a arca deveria encaminhar e dirigir o povo, depois de todos os acontecimentos preparatórios, Josué aguarda a voz do Senhor. Ele aguarda o Senhor falar com ele. Esse então é um então de expectativa. Depois de tudo isso, Josué ainda aguardou para que Deus falasse com ele. Olha que texto maravilhoso. Josué não é levado pela ansiedade, Josué não é levado pela vitória, Josué não é levado pela excitação do momento. Ele ainda precisa ouvir a voz de Deus e ser movido por ela. Irmãos, vocês devem entender que diante de tudo aquilo que você anseia, você não pode ser precipitado, pois a sua característica é de nascido de novo. A sua característica é de alguém que ouve a voz do Senhor. E esse alguém que ouve a voz do Senhor não pode se esquecer que ele faz parte de um povo, que ele tem referenciais visíveis e que ele é o próprio referencial. Olha a continuidade do versículo de número 7. Hoje, diz o Senhor, começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que Israel saiba que, como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Antes de nós entrarmos na segunda característica do homem de Deus, a primeira é que ele ouve a voz do Senhor, a segunda é que ele tem referenciais visíveis. Antes de nós entrarmos, há um ponto aqui que eu devo esclarecer, e que é um ponto que tem nos distanciado da palavra de Deus e do Deus verdadeiro. Nós devemos notar que Deus abençoa alguém sobremaneira nessa terra, dando a essa pessoa proeminência e grandeza por motivos claros. Deus não está abençoando a Josué. Josué, eu vou te transformar em grande, em poderoso, em rico, em famoso, porque você, Josué, é demais. Deus nunca fará isso com ninguém. Deus não vai te enriquecer, e essa é a teologia da prosperidade, que é infame. Deus não vai te prosperar porque você é o cara. Deus não vai te engrandecer porque você é demais. Deus não vai te engrandecer por causa dos teus títulos, dos teus talentos, das tuas competências. Se Ele fizer isso com você, e note, é raro isso acontecer, porque Deus não faz com todo mundo. Se Ele fizer isso com você, tem um objetivo. Qual é o objetivo de Deus engrandecer Josué diante de Israel? Para que Israel saiba que Deus é fiel. Para que Israel saiba que Deus foi com Moisés e será com Josué. Para que Israel veja que o Senhor é fiel e permanece assim para sempre. O livro de Malaquias, o tão mal utilizado livro de Malaquias, que é utilizado só para extorquir o dinheiro das pessoas, que eu já disse para vocês que é um livro de culto, que é um livro que nos ensina como adorar a Deus. Não é o livro do dízimo, é o livro da adoração. Lá em Malaquias 3, no mesmo capítulo do versículo utilizado fora de contexto, diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Por que Deus, porventura, poderia te engrandecer? Para mostrar a todos que Ele é fiel e imutável.
Deus não faria isso por causa de você. Aliás, irmãos, ele faria isso a despeito de quem você é. Ele não faria isso por quem você é. Ele faria isso apesar de quem você é. Somos pecadores e Josué também era. Não podemos nos esquecer, Israel não esqueceu, e certamente nenhum dos membros da igreja em todo o tempo pode se esquecer que Deus é tanto fiel quanto imutável. Agora volte para o nosso ponto, sobre o homem de Deus e suas duas características. O homem de Deus ouve a voz de Deus, e o homem de Deus deve possuir referenciais claros de como ele deve ser. O homem de Deus não pode viver de um jeito alienado dos demais homens de Deus. Entenda o que eu estou dizendo. Não existe crente que não tenha conexão com referenciais externos. Presta atenção no versículo de número 7 e eu explico isso de maneira mais clara. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. E farei isso para que saibam que, assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. No capítulo 1, Deus já havia dito a Josué que ele não poderia ser diferente de Moisés. Deus disse a Josué: você não pode se afastar da lei de Moisés. Deus disse a Josué: você deve andar nos passos de Moisés. Irmãos, o homem de Deus tem que imitar alguém. O homem de Deus tem que ter um referencial claro. Sem um referencial estamos perdidos. E por que estamos perdidos? Como podemos adorar e servir a Deus nesse mundo se não temos nenhum referencial visível de adoração ou de serviço de Deus? Quem que é o referencial? O referencial são esses pregadores, coachings modernos? O referencial são quem? Referencial são esses cantores, Priscila Alcântara e entre outros tantos. Cuidado com os referenciais que você adota. Mas talvez você diga: pastor, eu não conheço um homem de Deus. Eu não conheço alguém que eu possa imitar. Então eu vou tentar te ajudar. Se você não tem alguém para imitar, talvez você deva seguir o conselho de Hebreus, que diz: sejam imitadores daqueles que pela fé no Antigo Testamento herdaram as promessas de Deus. Vai imitar Raabe, vai imitar Moisés, vai imitar Josué. Tiago nos diz: tomai por modelo os profetas. Sejam imitadores de Isaías, de Jeremias, de Ageu, de Malaquias. Mas talvez o Antigo Testamento seja muito distante, povo semita, estranho, com cultura estranha à sua. Ora, vai para o Novo Testamento. O que Paulo nos disse? Paulo falou aos Filipenses: sede meus imitadores. Paulo falou aos Coríntios: sejam meus imitadores. Paulo se colocou como modelo. Mas Paulo se colocou como modelo porque ele era o fim em si mesmo? Não! Paulo se colocou como modelo porque em Coríntios ele diz: sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Entenda, irmãos, num mundo sem referência de masculinidade e de feminilidade, o que nós temos é machismo e feminismo, que são duas excrescências e duas coisas medonhas. Se nós não temos exemplo de fé e piedade, se nós não temos exemplo de pai e mãe, se nós não temos os exemplos de líder e liderados, vá para a Bíblia. Lá você vai encontrar exemplos de todos os tipos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas se você for na Escritura, talvez você perceba que o modelo maior que você tem é o Senhor Jesus. Paulo, falando aos Tessalonicenses, disse: vocês se tornaram imitadores do Senhor Jesus. Se você precisa de referencial, e eu sei que você precisa, porque eu também preciso para imitar, e essa é uma característica do homem de Deus, imite crentes do Antigo Testamento, do Novo, imite o Senhor Jesus.
E agora, irmão, tem um quarto ponto aqui que talvez eu precise dizer, desculpe. Qual é esse ponto? Torne-se você o modelo a ser imitado. Olha o que Paulo diz aos Tessalonicenses, no primeiro capítulo do primeiro livro, no versículo 7. De sorte, diz Paulo aos Tessalonicenses, vos tornaste vocês, modelo para todos os crentes da Macedônia. No mundo onde não existem referenciais, busque na Escritura e torne-se você, homem que me escuta, referencial de marido e de crente piedoso. É você que deve ser o referencial para os seus filhos de masculinidade, de cristianismo. Você, mulher, torne-se modelo de feminilidade, de virtuosidade e de mãe para os seus filhos. Ensine as suas meninas a serem uma esposa piedosa. Tornem-se vocês os crentes como família. Sejam vocês o modelo de família. Sejam vocês o modelo de seres humanos, que são honestos, que são decentes e que são bíblicos. Quais as duas características que Josué não perde? Ele ouve a voz do Senhor e ele sabe que ele tem que ser igual a Moisés. Quando algo que você espera muito chegar, não se esqueça que você segue e é dirigido pela voz de Deus, e não se esqueça de que você faz parte de uma longa linha, uma longa fila, uma longa trajetória de crentes que se tornaram modelos a serem seguidos. Mas o homem de Deus tem limites. O homem de Deus não é porque ele é uma referência que ele simplesmente não tem limite nenhum. Olha o versículo de número 8, como fica claro que Josué conhece os limites que estão impostos à sua própria realidade. Versículo 8. Tu, pois, Deus falando a Josué, tu, pois, dará ordem a quem? Aos sacerdotes que levam a arca da aliança. Você vai dar ordem a um grupo a qual você não faz parte. Você falará com os sacerdotes, e somente os sacerdotes têm autoridade para levar a arca da aliança. E o que você vai dizer para eles? Vai dizer o seguinte, que quando eles chegarem à borda das águas do Rio Jordão, que eles devem parar. Não só eles, mas todo o povo. Irmãos, dois limites aqui maravilhosos, e que eu e você nos esquecemos deles a tempo e a fora de tempo. Primeiro, tem coisas que por mais que você seja homem de Deus e por mais que você seja uma referência, você não pode fazer. Há limites até para reis. Há limites para príncipes e para princesas. Eu poderia dar muitos exemplos aqui. A rainha Vasti, pagã, princesa na corte de Assuero, a preferida, se recusa a dançar nua diante de Assuero e de seus convidados. Há limite até para os pagãos. Se os pagãos sabem o seu limite, nós, os crentes, devemos saber de forma muito clara. Porque senão você se coloca como Saul. Saul não podia apresentar sacrifício ao Senhor. E o que ele faz? Ele sacrifica diante de Deus. Quantos mais avançaram os limites e se perderam naquilo que achavam ter poder para executar? Somente os sacerdotes podiam levar a arca. E por que somente os sacerdotes podiam levar a arca? Porque esta foi a ordem de Deus. Deus disse, somente um clã dentre os levitas, note, tinha que pertencer à tribo de Israel, tinha que ser levita, dentro dos levitas tinha que ser coatita. E somente os coatitas podiam levar a arca. E mesmo assim, tinham que levar a arca presa em varas,
postas nos ombros. Você conhece a história de Uzá. E você conhece a história de que a arca repousou na casa de Abinadab. E talvez, se você veio de igreja pentecostal como eu, talvez você já tenha ido num culto que te deram uma arquinha e você pegou essa arquinha, levou para casa e pôs em cima da sua geladeira, porque a arca da aliança estava na sua casa agora. Ainda bem que Deus não nos pune pela tolice e pela ignorância, né? Imagina se você levar a ceia para dentro da sua casa e colocar a ceia em cima da televisão, ou um copo d'água, meu Deus do céu. Nada disso vai resolver. Aliás, a arca nem deveria estar na casa de Abinadab. Davi vai levar a arca do concerto para Jerusalém, ele quer passear com a arca. E ele vai colocar a arca sobre uma carroça de animais. A arca que não deveria ter saído. Olha aqui no caso de Josué. Quem diz que a arca deve se levantar é Deus. Quem diz para onde ela deve ir é Deus. Davi falou: Deus, vamos levar a arca para passear. Deus, para ninguém ficar cansado, vamos colocar ela numa carroça guiada por animais. E aí Uzá, coitado de Uzá. Uzá caminhando do lado, a arca vai cair, Uzá põe a mão e virou pó. Morreu. Na hora, sucumbiu. Há limites para o povo de Deus. Há limites. O povo de Deus deve mostrar reverência a Deus. O povo de Deus deve consultar as regras de Deus. O povo de Deus deve fazer o que agrada a Deus. O povo de Deus deve odiar o que Deus odeia. O povo de Deus não pode inventar coisas e viver a partir das coisas que inventa. Há limites para o homem de Deus. Josué não pode levar a arca. Mas pensa que honra, né? Levar a arca da aliança, lá dentro tem os 10 mandamentos, lá dentro tem o bordão de Arão, lá dentro tem um pote com maná preservado, ela é de ouro e de madeira, os querubins apontam para o altar, para a tampa do propiciatório, ali está a presença de Deus. Josué podia dizer: ok Deus, se eu sou o cara, se eu estou na liderança, deixe que eu pegue a arca da aliança, coloque-a sobre minha cabeça e a leve. Se Josué fizesse isso, não teria sido, um homem de Deus com as duas características que eu acabei de dizer. Ouve a voz de Deus e é um exemplo para o povo de Deus. Mas há um segundo limite aqui no texto que talvez tenha passado desapercebido. E que limite é esse? As águas do rio Jordão eram um impedimento natural. O homem de Deus deve saber que há limites à sua própria existência. Não dá para tentar a Deus, não dá para entrar numa jaula de um leão, não dá para fazer essas coisas. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem um grupo nos Estados Unidos, é muito legal, e que isso já tenha passado na televisão, que eles cultuam a Deus e o culto começa e a música começa, então o pastor pega uma caixa e tira 2 víboras venenosas e começa a dançar com elas. Você já viu isso? 2 víboras, porque o texto não diz que a serpente não nos faria mal. O herege ainda, miserável, usa um texto bíblico para culpar a sua miserabilidade. Eu não posso entrar dentro de uma jaula do leão, olhar para ele e falar: se Deus é comigo, o leão não me come. Vai fazer isso para ver. Eu não posso pegar em serpentes, porque a Bíblia diz: pegarão em serpentes e nem o mal fazer isso. Eu não posso ir lá bater na cara do diabo. Deus falou isso para Jó: se é tão bom, coloca um nariz, coloca uma argola no nariz do Leviatã e deixe ele brincando com as suas filhas. Tem tantas histórias engraçadas, e eu conversando com um pastor daqui de Vinhedo, que recém-chegado a Vinhedo, um pastor da Igreja Batista, e ele contou uma história, que ele havia na sua juventude, como seminarista, ele havia participado de um evangelismo, e aí, nesse evangelismo, foram chamados para entrar dentro de um casebre, bem pobre, lá no casebre tinha um endemoniado, e o pastor falou: vão orando por ele aí, porque eu já venho. E aí um seminarista olhou para a cara do outro e falou: o que a gente faz com o endemoniado? Aí um olhou para a cara do outro, e nesse olhar eles disseram simultaneamente:
Pé na tábua, porque o diabo vai pegar a gente, e fugiram. Esse exemplo não é um exemplo que você deve seguir, mas o que eu quero te dizer é que até para isso tem que ter limite. Mas o limite aqui, em específico, é o limite natural. É o limite que impedia a entrada do povo de Deus na terra prometida. O Rio Jordão era o obstáculo natural que impedia a entrada do povo de Deus. Era aquilo que os barrava. Era aquilo que não os deixava concretizar. Era aquilo que os impedia de avançar. O Rio Jordão não é só um limite físico aqui, geográfico. Ele representa um grande limite espiritual. Eles não podiam chegar à terra prometida porque um limite se opunha a eles. O homem de Deus tem que ter características, mas o homem de Deus tem que saber que há limites naturais. E se Israel tinha o Rio Jordão como limite, eu e você temos os pecados como limites naturais que nos impedem de desfrutar as santas, benditas promessas de Deus e mais, nos impede de entrarmos na terra prometida. Irmão, pense como Josué. Josué era um líder chamado por Deus, mas ele só podia avançar se Deus falasse. Josué não podia ser autônomo, porque ele era como Moisés e deveria ser o exemplo. Josué tinha limites, ele não podia pôr a mão na arca, e o próprio Rio Jordão impedia Josué de fazer. Eu e você somos muito parecidos. Somos pessoas que Deus chamou para sermos filhos de Deus, príncipes e princesas do Senhor, é bem verdade, mas nós não podemos viver a parte da voz de Deus, nós não podemos viver sem referenciais e sem sermos nós os referenciais. Tem coisa que a gente não pode fazer, tem coisa que a gente não pode avançar. E o pecado, que é o maior limite de todos, nos assedia a todo tempo. A pergunta é, como é que o povo de Deus venceu o limite natural que era o Rio Jordão? Versículo 9, pela palavra de Deus mais uma vez, olha o versículo 9. Então disse Josué aos filhos de Israel: cheguem para cá, meu povo, e ouçam as palavras do Senhor vosso Deus. Irmão, eu lhe pergunto com toda sinceridade, e não lhe pergunto como se eu fosse superior a você, não sou. Te pergunto como um conservo, como um pecador. Essa semana você teve que lidar com muitos dos seus pecados. Como é que foi sua semana do casamento, por exemplo? Foi boa? Foi ruim? Como é que foi sua semana com seus filhos? Foi legal? Como é que foi sua semana no trabalho? Quantos palavrões escapou assim, mais ou menos? Né? Vai pensando nessas coisas, sim. Quanta raiva você sentiu e deixou a ira tomar conta do seu coração? Quanto de pecado você cometeu? Se quiser saber os meus, ou pelo menos parte dele, porque tem partes que Luana não sabe, tem um particularzinho com minha esposa que estava ali. Foi arrebatado. Onde está? Ah, muito bem. Pergunte para Luana. Vai perguntar para Luana como é que eu fui como marido essa semana. Talvez eu tenha sido como você, terrível. Ou talvez você tenha sido como eu, terrível. Como que o povo de Deus vence os seus limites naturais? Pela palavra do Senhor. Como é que você vence a ira do teu coração, a obstinação da tua mente? Como é que você vence a dureza e a frieza e a deslealdade que você possui? Ouça as palavras do Senhor, diz Josué ao povo de Deus. Sabe, irmãos, sabe qual é a importância da palavra de Deus para a sua vida? A palavra de Deus ou te aproxima de Deus e do céu, ou a ausência dela te afasta de Deus e do céu. Eu estou parafraseando aqui uma frase de John Wesley. O John Wesley disse o seguinte: ou o pecado te afasta da Bíblia, ou a Bíblia te afasta do pecado. Ou a palavra de Deus te aproxima de Deus, ou a palavra de Deus, na sua ausência, te afasta dele. Sem a palavra de Deus, irmãos, jamais venceremos o pecado que se apresenta como um obstáculo para a nossa chegada da terra prometida.
Não adianta você achar que você foi um bom crente, ou você é um bom crente guiado pela palavra, ou pouco importa aquilo que você outrora já fez. Segunda característica que o povo de Deus utilizou, segunda ação que o povo de Deus executou para avançar no Rio Jordão. Versículo 10, a presença de Deus e não a vitória. Dá uma olhadinha nesse texto como ele nos confunde numa leitura rápida. Disse mais Josué a todo o povo: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Talvez você diga: pastor, está aí. O reconhecimento da presença de Deus é a vitória. Muita gente pensa isso hoje em dia. Muito líder de igreja acredita que ele está sendo abençoado porque a igreja está crescendo. Você já deve ter visto alguma coisa assim. O cara está roubando, está desviando dinheiro, está fazendo dos dízimos fortuna, e a igreja do cara está lotada e ele diz: Deus me aprovou. E qual é a aprovação? É a igreja lotada. E muitos fazem isso olhando para esse texto. Por quê? Parece que a aprovação de Deus é a vitória. E talvez isso se justifique, isso justifique até os cânticos de fogo que nós temos dentro do meio pentecostal brasileiro e evangélico. Um forrozinho que se canta: agora é só vitória, agora é só vitória. Parece que eles entendem que a marca da presença de Deus é só vitória. Mas leia o texto de novo. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e de todo lançará de diante de vós os inimigos. Não é por causa, não é de dependência. A língua portuguesa aqui e o hebraico não mostra essa dependência. O que mostra que Deus está no meio deles? Versículo 11. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa diante de vós. Era o símbolo, não era a vitória. O povo de Deus, para vencer os desafios, precisa da palavra de Deus e precisa reconhecer que Deus está no meio deles por meio dos símbolos, não por meio dos acontecimentos. Imagine você que se Paulo pensasse que os acontecimentos provam que Deus está com ele, Paulo teria sido abandonado no final da vida. No final da vida ele morre sozinho, com frio, sem os livros, sem comida, morre decapitado. Paulo foi um fracasso na fé. E você já ouviu gente pregando essas coisas, você já ouviu gente dizendo que Paulo não é o modelo, porque Paulo não morreu rico. A presença de Deus é detectada por meio dos seus símbolos. Eu vou te dar um exemplo de um símbolo que você perceberá muito se a palavra de Deus e se o Deus da palavra está no vosso meio. Esse é um. Pense comigo por alguns instantes. Quantas Bíblias você tem na sua casa? Quantas Bíblias? Pensa aí. Eu em casa, como tenho Bíblia de estudo, como tenho Bíblia nos originais, devo ter umas 40, 45 Bíblias. Faz parte do meu trabalho. Meu trabalho é ensinar o povo de Deus através do livro de Deus e a partir dele. Mas talvez você tenha meia dúzia de Bíblia, fácil. Talvez você tenha pelo menos 6. O que determina a presença de Deus em sua casa? A Bíblia ou o uso dela? O uso dela. Porque se fosse meramente a Bíblia aberta no Salmo 23, meu caro, Deus estaria até em botequins. Porque muitos deles têm a Bíblia aberta. Um dos sinais, e aí para vencermos os pecados, precisamos reconhecer que Deus está conosco e vê-lo. Um dos sinais de que Deus está conosco é a sua palavra sendo lida, sendo orada e sendo praticada. Quer ver outro exemplo? A oração contínua é um sinal de que Deus está no vosso meio.
Porque se você não ora a Deus, você não reconhece a sua dependência a Ele e mais, não reconhece nem sequer a sua presença. Como é que foi sua semana de pecado? Como é que foi sua casa? Emílio Santiago, numa canção de amor, dizia que o apartamento dele e de sua amada era um pedaço de Saigon. Talvez Saigon tenha sido algo longe do nosso imaginário. Pense que o seu apartamento foi um pedaço da Ucrânia nesse dia. Como é que foi seu apartamento, sua casa? Como é que ela foi? Foi um lugar de deleite ou foi um lugar de bombardeios infinitos? Foi um lugar de bombardeio. Como é que você recorreu? Como é que você lutou? Como é que você transpôs esse desafio? Pela palavra de Deus e pela presença de Deus. Agora, se o versículo de número 11 nos mostra que a presença de Deus era a arca e que Deus guia o seu povo por meio da palavra e da presença, e a presença está relacionada a símbolos, essa presença nos dá a direção. A arca da aliança do Senhor de toda a terra é que passa o Jordão. É lindo esse texto. Como é que Josué e o povo venceram o Jordão? Por meio de Deus e de sua presença que passa pelo Jordão. Como é que você vai vencer os pecados que tanto te assediam? Por meio da palavra de Deus e da presença de Deus é que você vai transpor o Jordão da sua vida. É somente assim. E aí, irmãos, eu tenho que dizer, não é terapia de casal, viu, meus caros? Não é separação, viu, meus caros? Não é buscando uma aventura fora de casa, viu, meus caros? Talvez seja por meio de jejum e de oração de ambos. De ambos pararem de brigar e dobrarem os seus joelhos. E ambos dizerem a Deus, Deus, nos ajude a passar esse Jordão. Em quarto lugar, ninguém passa o Jordão sozinho. Olha o versículo de número 12. Josué dizendo, agora, povo de Deus, tomem 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Os teóricos desse evangelho pagão, chamado Teologia da Prosperidade, vão falar do simbolismo. E o que eles vão falar? Irmão, tem número mágico na Bíblia. Então você deve comprar a placa do seu carro e colocar a placa terminando em 7. Você deve fazer as coisas da sua vida, e as coisas da sua vida tem que ser sempre 12. 12, 24, 36. Vocês devem usar os números da Bíblia, porque os números da Bíblia são a chave para a vitória. E talvez você já tenha até sido tentado a clicar no Saiba Mais de um desses picaretas do Instagram que dizem saiba como prosperar através dos livros e dos números da Bíblia. Tem nada a ver isso aí, que bobagem. A Bíblia não é um tratado de numerologia. E outra, viu, meus caros? Se nós pegarmos a Escritura e formos procurando, por meio de letra em letra, eu escrevo Luana será a esposa do Daniel para sempre. Eu invento qualquer coisa. Eu invento qualquer coisa. Não é o código de Dan Brown, entende? Não é uma coisa assim a Escritura. Mas por que então o número 12? Porque aqui está representado o povo de Deus com um representante de todos eles. Entenda que a Bíblia trabalha com representações. Adão é o representante da raça humana, Cristo é o representante da nova raça. Um representante. Um membro de cada tribo representava a igreja. Olha o que Josué está falando. Tragam 12 homens, um de cada tribo, para que a igreja, o povo de Deus, juntos avancem o Jordão. Sua semana foi um caos. Seu casamento está na corda bamba. Seus filhos são miseráveis pecadores. E você pergunta, quem fez esses caras? Seu trabalho tem um chefe que é a personificação de Satanás. Seus parentes são terríveis. E você começa a sucumbir, você começa a entrar numa espiral, você começa a entrar numa guerra. Seu casamento, você começa a procurar advogados, você começa a procurar psicólogos, psiquiatras, você começa a procurar as drogas, você começa a procurar um monte de coisa. E a primeira coisa que se percebe é que você sai da igreja. Cadê fulano? E na igreja é muito comum, né? A gente pergunta assim, cadê fulano? Alguém vai dizer, ih, pastores, não está bem não estão bem. O que aconteceu? O casamento deles está por um fio. Mas por que eles não estão aqui, meu Deus do céu?
Por que eles não estão com as 12 tribos de Israel? Ninguém passa Jordão sozinho. Você não nasceu para ser uma ilha, disse Martin Luther King. O homem é um grande continente, a igreja é um corpo. O pecado não pode te afastar daqui, o pecado tem que te trazer. Sabe o que motivou aquele avivamento? Que avivamento ficou o nome, mas eu não sei ao certo se é avivamento ou não. Aquele negócio que aconteceu nos Estados Unidos na universidade, sabe o que foi aquilo como estopim? Um jovem resolveu confessar os seus pecados mais terríveis diante de outros jovens. Talvez o jovem tenha dito: Senhor, me perdoe porque eu tenho tendências homossexuais. Senhor, me perdoe porque eu tenho tendências suicidas. Senhor, me perdoe porque eu cobiço tudo que eu tenho. Eu quero matar meus pais. Senhor, me perdoe porque eu odeio meu pai. Se eu pudesse, eu o mataria com as próprias mãos. Senhor, me perdoe. E ele começou a confessar os seus pecados. E de repente pessoas olharam uma a outra e disseram: eu sou assim. Você só teve coragem de dizer o que a gente não tem. Eu sou assim. E de repente 10 jovens estavam chorando. E de repente 10 dezenas de jovens se juntaram a eles. E de repente 10 centenas de pessoas se juntaram aos jovens. E de repente 10 milhares de pessoas se juntaram àquele grupo. Josué diz: chama o povo, porque quem vence é o povo, quem perde é o povo, quem conquista é o povo. Chame o povo! Aprenda isso, pelo amor de Deus, aprenda. E seu filho está com problema com droga, venha para a igreja. Sua esposa fugiu de casa com outro, vem para a igreja. Seu casamento foi uma droga e você perdeu a linha e agrediu sua esposa, vem para a igreja, pelo amor de Deus. Foi agredida pelo marido, vem para a igreja. É aqui que tem cura, é aqui que tem pão, é aqui que tem bálsamo, é aqui que tem povo. É aqui que tem vitória. E a vitória não é atravessar o Jordão propriamente dito, a vitória é depender de Deus e do seu poder. Olha o versículo de número 13. Porque quando a igreja avançar junto com os sacerdotes, diz o versículo 13, assim que a planta dos pés dos sacerdotes pousarem na água do Jordão, elas serão cortadas no meio. Josué diz: as que vêm de cima vão se amontoar. Você já deve ter feito isso. Eu fazia isso em Jundiaí. Eu sou jundiaense de nascimento. E minha avó morava numa ladeira. E aquilo que nós gostávamos de fazer quando tinha chuva era fazer uma barreira. E a água que descia empoçava e ia para o meio da rua. E virava um lamaçal na rua inteira. E a gente gostava de ver os vizinhos bravos porque estava entrando lama em tudo quanto é canto. Eu digo para vocês que eu sou um legítimo filho de Adão. Igualzinho meu pai. Igualzinho meu pai. Boto a culpa nos outros. Não faço o meu trabalho, sou pecador, dou risada com a serpente e faço além disso, se você quiser saber. Josué diz que alguma coisa assim aconteceria com as águas. Sabe aquela represa que você já fez? Eu fazia por mal, talvez você tenha feito por brincar. Talvez você tenha sido uma criança melhor do que eu. Sabe aquela represinha que a gente faz com chinelo, com barro, com sapato, com bloco? Ele diz: quando os sacerdotes colocaram o pé, o rio inteiro vai parar. O rio inteiro vai parar, o rio vai subir, o rio vai se amontoar na parte de cima, o rio sozinho vai se levantar. Há uma cena num dos desenhos da Disney sobre Moisés, em que o povo de Israel está passando e de repente vem uma baleia no meio da água. Vocês lembram dessa cena? Talvez tenha sido alguma coisa mais ou menos assim, o povo de Deus olhando os peixes. O poder de Deus só se manifesta na igreja quando o povo está junto. Entendam, irmãos, o povo da antiga aliança só vence o Jordão se eles tiverem a palavra de Deus, o Deus da palavra, seguirem esse Deus, estiverem juntos como igreja. É aí que o poder de Deus se manifesta. O povo de Deus da antiga aliança venceu o obstáculo natural chamado Rio Jordão por meio da fé em Deus
e da vida piedosa junto a esse Deus. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, a gente vê algo mais ou menos assim. Como é que Jesus venceu o obstáculo natural que estava sobre ele? E qual era o obstáculo natural que Jesus venceu? Eu te apresento a ele, se talvez a sua mente ainda não detectou. O obstáculo natural e mais natural do que a morte não existe. A Bíblia diz que naquela sexta-feira o Senhor Jesus foi sepultado numa tumba que não era dele, emprestada por Gamaliel. E ele foi enterrado. Ele havia morrido. Os soldados romanos detectaram a morte. Os soldados romanos foram lá para quebrar as pernas do Senhor Jesus, para que ele morresse de asfixia. E após terem feito isso com os ladrões ao redor do Senhor Jesus, ao verem o Senhor Jesus, ele já estava morto. Ao ser perfurado, já havia saído dele água. Não havia nem mais sangue naquele corpo, ele já havia secado. O sangue derramado do cordeiro já havia derramado-se totalmente. Ele estava morto. Não deu tempo nem de embalsamá-lo, de fazer os preparativos. Ele foi enterrado às pressas, estava entrando no Shabá às 6 horas da tarde. Não podia um corpo ficar dependurado, era pecado. Matar o Filho de Deus não era, mas deixar um corpo exposto era. E então o Senhor Jesus foi posto naquela tumba. Isso foi tão real, que os discípulos no sábado se esconderam todos. Os discípulos trancaram-se em casa e eu fico pensando como é que deve ter sido aquele sábado. Talvez eles tenham dito um para o outro, e agora? E agora ele morreu, tudo errado. A história não era essa, ele tinha que vencer. Ele tinha que sentar no trono, tinha que derrubar Herodes, tinha que matar César, ele tinha que reinar. Como é que pode? Morreu. E talvez o velho Pedro tenha dito, quantas vezes eu achei que esse cara era um mentiroso. Eu pensei isso mesmo, deveria ter ido embora antes. Talvez outros discípulos, como Tomé, que não acreditava em nada, dizer, ó dia, ó azar. O que temos que fazer? Volta para a labuta, talvez dê tempo de pescar quando o Shabá acabar. As mulheres então pranteavam, e como elas choraram. Como Maria Madalena, como Maria, como a outra Maria, como tantas, como Marta, amigas do Senhor Jesus, aquelas mulheres se desesperaram. E se você tem em mente como é um enterro do povo semita, elas choram, elas jogam areia para cima, elas batem no corpo, elas escondem a cara. O sábado deve ter sido o pior dia. No domingo de manhã, as mulheres vão cedo para a tumba, porque não deu tempo de embalsamar o Senhor Jesus. Foi tudo muito às pressas, foi tudo muito ligeirinho. E elas chegam na tumba, a tumba está aberta. E elas entram lá dentro, onde ele está. Uma delas vê o Senhor Jesus, mas acha que é um jardineiro e fala, Senhor, por que tomou o corpo do meu mestre? Eu vim prepará-lo. Eu vim derramar perfume sobre ele, não deu tempo. Então, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se transforma no grande leão Aslan de C.S. Lewis. E ele aparece com sua juba reluzente. E Jesus olha para ela e fala, sou eu! Ela cai aos pés dele e diz, Rabone! Como assim? Como Jesus venceu o Jordão? Essa é a pergunta. Como é que Jesus venceu o Jordão? Jesus venceu o Jordão. Exatamente porque ele disse para Deus, Deus, a minha vontade não, mas a sua palavra sim. Deus, tu estás comigo. E no último momento ele reconhece que naquele instante abandonado ele tinha que enfrentar a morte sozinho. Deus, eu vim para isso, para morrer e dar a vida pelos meus amigos. Eu vim para salvar a igreja. Então, talvez Jesus tenha dito, num plano desconhecido a nós, Senhor, chegaste a hora, manifesta o teu poder. E então, não foram as águas que se avolumaram com os peixes passando dentro dela.
foi a morte que escarrou Jesus para fora. Como Jonas foi cuspido na areia, Jesus foi cuspido para fora. E do lado de fora, ele se levanta dizendo: eu venci. Se o povo de Deus venceu o Jordão com essas 5 categorias, e se Jesus venceu o Jordão com essas categorias, e o Jordão dele era a morte, como é que você pode vencer o Jordão da sua vida, meu irmão? Eu não faço a menor ideia qual é o Jordão que se apresenta como um obstáculo intransponível. Eu não sei se é seu dinheiro, eu não sei se é seu casamento, eu não sei se são seus temperamentos, eu não sei se são seus filhos, se são seus pais, eu não faço a menor ideia. E por mais que eu conheça a maioria de vocês de perto, conheça vocês de verdade, eu não faço a menor ideia de quais são os Jordãos, ou Jordões, agora eu já não sei ao certo como é que eu faço isso. Eu não sei qual é o obstáculo da sua vida. Mas isso não é o importante. O importante é eu te dizer que em Cristo Jesus não há Jordão que dure para sempre. Em Cristo Jesus não há obstáculo que não seja vencido. Em Cristo Jesus é impossível que essa dificuldade dure para sempre. Se a sua dificuldade é um processo na justiça, se a sua dificuldade é o pecado no seu coração, se a sua dificuldade é o abandono do seu cônjuge, se a sua dificuldade é o temperamento do seu filho, pouco importa. Jordões foram feitos para serem vencidos. E no caso do povo de Deus, vencemos na palavra, na presença, na direção, juntos e no poder de Deus. Que Deus abençoe vocês. Que Deus dê a vitória a vocês. Que Deus transforme a realidade de vocês. Essa é a oração que eu faço. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, não nos deixe esquecer que somos homens e mulheres de Deus. Não é porque o dia da vitória chegou que eu posso fazer de qualquer jeito. Não posso. Tem coisa que eu não posso fazer. Eu não posso ver pornografia, eu não posso sair com outra mulher, eu não posso beber e ficar bêbado, eu não posso falar mal dos meus irmãos, eu não posso ser tais coisas. Me ajude meus irmãos a não serem assim. Há limites. Há limites. Há limites na religião e na fé. O homem de Deus não pode mentir. Há limites na igreja, há limites. E esses limites têm que ser respeitados, mas há limites naturais, há o pecado, e o pecado eu preciso de ajuda, essa é a grande verdade. Josué precisava de ajuda. Jesus precisou do Senhor. Foi o Senhor que ressuscitou Jesus dos mortos. E nós precisamos de ajuda. Ajuda nas nossas dificuldades, nos nossos sofrimentos. Faça com que eu e meus irmãos aprendamos que a vitória está em Jesus, não separado dele. E Jesus se apresenta por meio da sua palavra, por meio da leitura e da oração, por meio da igreja. E na igreja, milagres acontecem. E são tantos, Senhor, tantos casamentos restaurados, tantas vitórias conquistadas, tantos corações aplainados, tanta obstinação do coração e raiva depositada na cruz. Me ajude e ajude a meus irmãos a não ousarmos vencer ou lutarmos sozinhos. Eu vos peço que o Senhor nos ajude a vencermos as nossas lutas no nome de Jesus. É isso que eu lhe peço, orando no nome dele. Amém.